Olá, voltamos com mais um dia do Seminário Nacional de Moda, Imagem e Poder. Ontem foi um dia de muito debate, com muita informação, enfim, muitas reflexões super interessantes, e hoje não vai ser diferente. E hoje eu tenho o prazer aqui de abrir o dia com a conferência da professora Ana Cláudia Suriani da Silva, né, que é professora associada na University College London, né? Também lecionou em outras universidades na Inglaterra, né? Na University College London, ela ajudou a desenvolver o programa de estudos brasileiros, né? A professora Ana Cláudia é doutora em filosofia na Universidade de Oxford, né? Ela escreveu a tese Quincas Borbas, folhetim e livro. Ela é formada em letras pela Unicamp, né, na sua graduação, enfim, fez 2 mestrados, né, um aqui no Brasil e o outro lá na Inglaterra, em Oxford. Ela tem interesse no estudo de práticas editoriais, literatura e história da imprensa, trabalhou com literatura brasileira, focando nas obras de Machado de Assis e com história da moda. E nessa área de história da moda, né, ela estudou a formação e a consolidação da imprensa de moda. Né? Ela é organizadora e autora, né? Tem capítulo também na obra Livros e Periódicos do Brasil, 1768-1930, uma perspectiva transatlântica, que foi publicada em 2014, e na obra Revolução Cultural no século XIX, Teatro, Comércio de Livre Leitura no Mundo Transatlântico, que foi publicada em 2016, além de várias outras publicações, né? Tem vários artigos, capítulos de livro também, e recebeu o Prêmio Internacional do Ministério das Relações Exteriores brasileiro pelo melhor ensaio sobre Machado de Assis em 2006. Então, é o nosso enorme prazer receber a professora Ana Cláudia Suriani da Silva aqui para compartilhar com a gente as suas pesquisas e reflexões. O título da conferência que ela vai proferir aqui para a gente é A Moda enquanto Espaço da Escrita, para Júlia Lopes de Almeida. É isso. Passo a palavra para a Ana Cláudia. Obrigada, Camila, e obrigada ao Paulo também pelo convite para participar desse segundo seminário Moda, Imagem e Poder, e por me dar a oportunidade de desenvolver um pouco mais o meu trabalho. Essas oportunidades que nos são dadas sempre permite que a gente avance um pouco na pesquisa. E é um trabalho que eu venho desenvolvendo numa equipe, um projeto CNPq Universal, que tem levantado textos de autoras lusófonas brasileiras e portuguesas publicadas no jornal O País, entre as quais a Júlia Lopes de Almeida. Então, esse meu trabalho de hoje se concentra numa coluna de moda. O título da coluna era A Moda, que a Júlia Lopes de Almeida publicou no jornal O País, um jornal diário de grande circulação. Foi publicado entre 1884 e 1934, no Rio de Janeiro. Então, eu vou me debruçar nessa coluna da Júlia Lopes de Almeida, que foi publicado sob pseudônimo. O pseudônimo que ela usou para essa coluna era Escila Worms. Bem, a Paula vai me ajudar, ela vai projetar para mim os slides, enquanto eu apresento a minha fala, para poder, digamos, minimizar os problemas de conexão e de sobrecarga da internet. Qualquer coisa na transmissão, se eu começar a falhar, vocês me avisam, que aí a gente tenta resolver o problema. Bem, Júlia Lopes de Almeida, nascida Júlia Valentina da Silveira Lopes e conhecida pelos seus admiradores como Dona Júlia, nasceu no Rio de Janeiro em 1862. Em 1902, um jornalista da Gazeta de Notícias, que, como vocês sabem, foi um dos principais jornais do Brasil, classificou-a como a segunda maior escritora do país, logo atrás de Machado de Assis. Ela foi considerada para a lista inaugural dos membros da Academia Brasileira de Letras, em 1896, mas seu nome foi excluído por ser mulher e substituído pelo seu marido, o poeta e jornalista português Francisco Filinto de Almeida, como uma espécie de compensação, uma vez que ela já havia sido informada sobre sua nomeação.
Júlia Lopes de Almeida foi incrivelmente prolífica. Ela escreveu 10 romances, além de crônicas de jornais, peças de teatro, poemas, histórias infantis e manuais para jovens mulheres. Sua escrita testemunha as dramáticas transformações da sua época. O seu romance mais conhecido, A Falência, que eu tive o prazer de editar e publicar, não traduzir, a tradução para o inglês pela UCL Press, a editora da minha universidade. Então, esse romance, por exemplo, trata da abolição da escravidão e suas consequências, o fim do Império Brasileiro e a agitação de transformações tecnológicas e sociais que tornaram o Rio de Janeiro, onde ela nasceu, em 1862, irreconhecível da cidade onde ela apareceu em 1934, aos 71 anos de idade. A cena literária da Belle Époque, da qual a Júlia Lopes de Almeida fazia parte, era predominantemente masculina. Era um ambiente repleto de competição e rivalidade, alimentada por redes de relacionamentos entre editores, escritores e livreiros, que criavam obstáculos muito grandes para a participação de mulheres. No entanto, o crescente número de leitoras não podia ser ignorado, e as revistas femininas, como o Espelho Diamantino, Jornal das Famílias, A Estação, foram criadas para atingir um público feminino em expansão. No campo da grande imprensa, então, nós temos a imprensa, né, de moda e feminina e a grande imprensa do jornal diário. O País foi o primeiro jornal diário a sistematicamente abrir espaço para colunas direcionadas às mulheres e escritas por mulheres. A presença da autoria feminina em O País e na grande imprensa em geral oferecia complicações e atrativos adicionais ao conteúdo informativo do jornal e às posições políticas e visões de mundo predominantemente masculinas e patriarcais dos seus colunistas. Considerada como o quarto poder, ou quarto Estado, a imprensa exerce uma grande influência sobre a sociedade através do enquadramento de notícias que são levadas ao conhecimento público. E mesmo que a suposta imparcialidade de O País tenha sido mais declarada do que efetiva, a abertura de espaços em suas páginas para a colaboração feminina atesta os avanços de liberdade de expressão na imprensa brasileira fina e secular. Então, O País concedeu sistematicamente lugar de fala para as... eu vou só fechar o meu celular aqui, que está pitando, eu fico achando que está chegando mensagem de vocês. Então, o País concedeu sistematicamente lugar de fala, né, que é aquele conceito de Jamila Ribeiro, para as mulheres de letras abordarem a questão feminina de ângulos e com técnicas diferentes, sem, no entanto, que elas confrontassem abertamente a ordem estabelecida e propor renovações, tarefa que ficava a cargo, sobretudo, das pequenas folhas, dirigidas, no mais das vezes, por mulheres que se atreviam a afrontar o coro dominante. Uma faceta menos conhecida da extensa obra de Júlia Lopes de Almeida é essa coluna A Moda, que surgiu quando o jornal já se firmava no cenário da imprensa do Rio de Janeiro e contava com vários colaboradores, inclusive a portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho, que remetia regularmente crônicas de Lisboa, e Délia, que colaborou com o romance Angelina e Contos. Você poderia voltar para o slide anterior? O título A Moda, que vocês veem aí nesse slide, ele era publicado, ele saía em negrito e ocupava um espaço físico na geografia do jornal, na primeira página ou na segunda página do jornal, o que permitia que as leitoras localizassem a coluna de Ercila Ormes visualmente.
No dia anterior à estreia da nova coluna, como vocês podem ver no próximo slide, o país comunicou a novidade por meio da nota publicada na mesma região da página que seria destinada à sessão. Eu vou ler a citação do slide. Escila Worms é um pseudônimo que, desde amanhã, adota a gloriosa escritora brasileira nas suas crônicas de modas para o país. Não nos houvesse ela proibido que aqui escrevesse o verdadeiro nome e dar-nos-ia pressa em deixá-lo escrito nesta coluna, exposto de novo aos aplausos que já o tem por diferentes vezes saudado. Temos a certeza de que as suas crônicas vão obter o mesmo sucesso que têm obtido os seus outros trabalhos literários. E, por isso, nos limitamos a chamar a atenção do público para a elegante escritora que se vem juntar às distintas colaboradoras de O País, oferecendo às nossas leitoras notícia do que vai pelo mundo onde se veste bem. As leitoras de A Moda, muito provavelmente, sabiam quem era a misteriosa Escila Worms, porque em pelo menos uma oportunidade o jornal associou, em pequena nota, Escila Worms a Júlia Lopes de Almeida. Entretanto, para os estudiosos, Escila permaneceu incógnita por décadas. Foi graças aos trabalhos, aos diligentes esforços de Naete de Alcântara Silva, que se pode acreditar a autoria de Júlia Lopes de Almeida. A pesquisadora descobriu o pseudônimo por meio de uma briga entre a escritora e Figueiredo Pimentel, iniciada como uma menção negativa ao livro Contos de Carochinha, de Pimentel, publicada em A Moda em 20 de janeiro de 1899. Na sua resposta, Pimentel acaba identificando quem estava por trás do pseudônimo Escila. Além disso, algumas das crônicas estampadas em A Moda acabaram reproduzidas no livro das Donas e das Donzelas, cuja primeira edição foi publicada no Rio de Janeiro em 1906, pela livraria e editora Francisco Alves. A redescoberta da colaboração de uma autora que alcançou na Belle Époque sucesso crítico e comercial e um espaço na República das Letras, tradicionalmente dominada por homens, é prova de que a pesquisa de fontes primárias em jornais e revistas continua a ser, em 2003, o principal dispositivo para o descentramento do cânone literário, no que diz respeito à autoria feminina e, portanto, para a reescrita da história da literatura brasileira. Ao mesmo tempo que se contribui para a reavaliação da presença das mulheres de letras na grande imprensa, no período que se convencionou denominar de Belle Époque, a leitura crítica de sua colaboração, que é em grande parte inédita, diretamente no suporte do jornal, torna evidente a tensão entre o que o Roger Chartier define como a identidade de uma obra que é reconhecível e perpetuada independentemente da sua materialidade, e do outro, a mobilidade dos textos, a mobilidade das leituras e formas materiais e modos de atribuição. Em primeiro lugar, a qualidade da composição tipográfica e impressão originais, vocês podem ver no próximo slide, as marcas da passagem do tempo, que resultaram em páginas mutiladas ou ilegíveis, a qualidade da digitalização e, por fim, a leitura de textos por meio de uma representação digital realizada por um programa que converge imagem e texto, criam vários desafios para o reconhecimento da identidade da obra. As páginas de O País, como vocês podem ver nessas duas imagens, em que foram publicadas crônicas de 29 de março e 12 de novembro de 1892, ilustram os vários desafios que nós, pesquisadores, temos na transcrição e edição dos textos, trabalho que eu estou
em colaboração com a professora Tânia de Luca, realizando neste momento. O jornal encontra-se mutilado, tornando elegível vários trechos da crônica. Nós podemos comparar a fragilidade da transmissão da produção jornalística de Júlia Lopes e de outras escritoras, como Délia, aos fragmentos sobreviventes da obra de Safo, os quais talvez sejam o exemplo mais expoente na literatura ocidental da vulnerabilidade do patrimônio literário da antiguidade. Assim como as obras completas de Safo, a perda ou destruição de obras das escritoras brasileiras da Belle Époque pode ser atribuída a vários fatores: a deteriorização física do manuscrito, silenciamento da voz das mulheres. Mas nós sabemos que esses textos eles refletem a experiência de vida das mulheres nos períodos em que elas viveram e nos provocam, leitores contemporâneos, atuais, emoções que exploram, por exemplo, temas de amor, desejos de consumo e anseio, e oferece uma perspectiva sobre as experiências das mulheres nas suas épocas. E os textos de Júlia Lopes, no que diz mais respeito à moda e à aparência, nos oferecem uma porta de entrada às experiências e opiniões das mulheres finiculares e um retrato mais fiel do que era ser mulher, ou melhor dizendo, do que era preciso para se tornar mulher no final do século XIX. Sobretudo, essa coluna apresenta inúmeros elementos que podem ser relacionados ao conceito de performatividade de gênero, conforme argumentou Judith Butler, pois o gênero não é uma característica inata, mas sim uma construção social continuamente realizada e reforçada por meio de ações repetidas e performances. A coluna Moda foi criada com o objetivo de educar e orientar as leitoras em relação à moda. Indo além das tendências passageiras, Escila Worms enfatizava a importância de se escolher roupas com propriedade e acerto. Destaca-se das suas crônicas a importância de saber vestir-se corretamente, o que envolve escolhas conscientes, a compreensão das nuances de estilo e adesão a ideias de beleza influenciados por padrões europeus. Além da atenção à higiene corporal e da adequação à situação, à idade, ao estado civil da mulher. A coluna de moda, portanto, oferece informações valiosas para nós hoje, né, pesquisadores e leitores, sobre as identidades de gênero, sobre como as identidades de gênero eram construídas e negociadas no período, destacando as influências culturais, as contradições e as expectativas sociais. Mesmo que o trabalho de recuperação da obra das escritoras de O País apresente menos desafios do que a de Safo, a comparação, por um lado, serve como um aviso da importância de esforços diligentes de preservação e transmissão das obras de escritoras brasileiras do passado e das limitações inerentes à nossa compreensão da literatura brasileira devido a inúmeras lacunas existentes na sua história e, portanto, aponta para o potencial ilimitado da redefinição e reinterpretação do cânone literário. Em segundo lugar, a mobilidade dos textos e das leituras e formas materiais requer um melhor conhecimento da relação entre os textos e seu meio de publicação. No Brasil, no século XIX, era a regra os escritores publicarem seus contos e romances em periódicos, além de os reunir em livro. E a crônica, por muito tempo, teve a sua disseminação limitada devido ao seu suporte, na maioria dos casos, só sendo recolhida em volumes muitos anos depois da morte do escritor. O periódico, no caso, O País, superou o livro como meio de disseminação predominante da prosa de ficção, porque as suas tiragens eram muito maiores do que as primeiras edições em livro.
Júlia Lopes de Almeida, ao contrário de Délia e Carmen Dolores, que eram outras escritoras que tiveram uma colaboração assídua com o país, Júlia Lopes de Almeida, por ter tido uma carreira literária e jornalística muito mais longa, ela faleceu, como eu disse antes, em 1934, com 71 anos, ela teve tempo de planejar a recolha de parte da sua produção jornalística em livro e adquiriu, ao longo dos anos, bastante experiência com o mercado editorial e as instâncias oficiais brasileiras. Ela mirava tanto o nascente mercado editorial de livros infantis, como o mais tradicional mundo dos manuais de conduta. Em terceiro lugar, e aí é o que dá o título à minha conferência de hoje, nós podemos investigar, com essa coluna desconhecida da Júlia Lopes de Almeida, publicada sob o pseudônimo Estila Ormes, a relação da escritora com a sua própria escrita, a relação da escritora com o espaço da escrita e com a escrita da moda. Muito antes dessa briga que houve entre o Pimentel e a Júlia Lopes de Almeida, as leitoras já sabiam quem estava por trás da coluna moda. Na crônica, por exemplo, de 29 de maio de 1893, Estila revela o medo, a surpresa e o constrangimento que inicialmente sentiu a ser abordada por uma senhora alta e gorda, na sua perfumista, e lhe pergunta: a senhora que escreve as crônicas de moda para o país? Essa sensação, continua a cronista, foi imediatamente acalmada pelos elogios e beijos da leitora. E já em casa, a Estila Ormes escreve por uma carta da Madame Dagmar. Eu transcrevi a crônica no próximo slide. Na minha seleta leitura, encontrei um calmante delicioso, diz a Estila Ormes, né, a cronista, numa gentilíssima carta que a minha criada, grave, rapariga perspicaz, havia colocado à parte da correspondência, sobre um colchãozinho de flores naturais que adorna sempre a minha mesa de trabalho. Esta carta, assinada com o elegante pseudônimo de Madame Dagmar, veio trazer-me a consoladora ideia de que os humildes conselhos destas crônicas não chovem no molhado, e, ao contrário, preparam terreno ubérrimo para a melhor sementeira. A minha distante e amável Dagmar sugere na sua cartinha belos assuntos para futuras palestras, mais referentes a costumes do que a modas, e que irei intercalando nesses escritos quando vir de feição fazê-lo. Mesmo que Mademoiselle Dagmar seja uma personagem fictícia, usada para justificar a crescente diversificação dos temas da coluna para muito além do que o título prometia, essa crônica revela, como muitas outras, que a escritora recebia frequentemente cartas elogiosas e de apoio de suas leitoras, cujo conteúdo proporcionou-lhe muitas vezes um terreno fértil para futuras discussões. Além disso, cruzando dados da biografia da autora com as datas de suas crônicas da coluna Moda, eu pude concluir que a interrupção na publicação por quase um ano, a interrupção da publicação das crônicas de O País, pode estar relacionada à tragédia pessoal que a escritora enfrentou, seguida de uma possível viagem para a Europa, como forma de enfrentar o luto pela morte dos filhos. No próximo slide, eu transcrevo a crônica. Mas ei que vacilo agora. Como reatar o fio dos meus pensamentos interrompidos? Que pensaria eu há 10 meses? Que pensei eu ontem? Se já nem me lembra do que pensei esta manhã. Do que eu me lembro, e profundamente, é de ter suspendido a minha pena, de ter sofrido um golpe tremendo, cuja narração é descabida aqui, de ver depois o meu país em guerra, em dor e em luto,
e de ter atravessado os mares e visto terras novas, pensando sempre nos que ficavam cá, com o coração sobressaltado e ouvido à escuta. O perfil de Ercília Worms foi construído nas primeiras crônicas com bastante minúcia e cuidado, para distinguir física e psicologicamente Júlia Lopes de Almeida de Ercília Worms. Ercília Worms, lendo, né, a totalidade das 105 crônicas publicadas entre 1892 e 1901, Ercília Worms, a gente chega à conclusão, né, costurando e lendo todas as pequenas informações que ela fornece para construir o pseudônimo. Ercília Worms tem 32 anos, é solteirinha da Silva, citando, né, baixa, loira, econômica, gulosa e se sente mais à vontade discutindo moda do que arte. Para dar-lhe autoridade no que diz respeito à moda, a autora atribuiu a Ercília gostos refinados, e citando uma longa educação de ateliê de modista. Além disso, a moça é um pouco tagarela, tem o hábito, adquirido em Paris, de chamar as leitoras de suas amigas e de mesclar sua linguagem com frases francesas e galicismos. Júlia Lopes, portanto, estabelece com todas essas características um tom para a sua nova empreitada jornalística, de uma conversa íntima com as leitoras sobre assuntos diversos ligados à moda. Mesmo que Ercília fosse um pouco arrogante e opinativa, afinal tinha, citando, narizinho arrebitado, e a pretensão, citando de novo, de julgar que me faço bem entender, a coluna prometia ser leve, despretensiosa, variada, repleta de humor e ironia, sobretudo mais para o final da série, quando fica evidente uma tensão entre a escritora e suas leitoras, exatamente por muitas delas deixar o assunto, muitas das crônicas, né, deixar de fora o assunto da moda no sentido mais estrito da palavra. Com o passar do tempo, no entanto, passa para o próximo slide, por favor, as diferenças entre Ercília Worms e Júlia vão se apagando. As causas, os gostos, os hábitos da cronista de A Moda antecipam muitas características da escrita de Dois Dedos de Prosa, que Júlia Lopes viria a inaugurar em 29 de abril de 1907. Assim como a Júlia Lopes de Dois Dedos de Prosa, Ercília Worms tem hábitos de escrita que demonstram uma forte conexão entre seu espaço de trabalho e as reflexões compartilhadas com as leitoras. Como se viu na citação acima, ela escreve em um espaço fixo e preciso, ou seja, em uma mesa cheia de livros, cartas e revistas de moda. Meu Deus, quantos jornais de moda amontoados sobre a minha mesa! Vejo é que só os folheio quando tenho de falar deles. Essa sua sala, esse seu espaço de escrita, ela escreve de uma saleta de leitura que se encontra frequentemente enfeitada com flores. Exatamente no momento em que escrevo, sorri na minha mesa de trabalho um galho vermelho de umas flores de mato cujo nome ainda ignoro, comenta ela em 16 de agosto de 1901. Essa saleta, que se encontra na casa da escritora, no Alto de Santa Teresa, de onde ela observa seu jardim, sua vizinhança e a cidade do Rio de Janeiro. Então, ela escreve: pela minha janela aberta, vejo a grama e o arvoredo do jardim, ainda molhados do orvalho da noite, e as nuvens cinzentas que se aglomeram, cobrindo os belíssimos morros da nossa cidade. Assim como em Dois Dedos de Prosa, Ercília confessa que o mundo exterior compete com a atividade da escrita e a consulta de revistas de moda, de onde seleciona os itens da indumentária e acessórios para descrever e comentar
na sua coluna, citando: interrompi estas linhas para ver passar uma procissão sobre as minhas janelas, escreve ela em 6 de julho de 1895. No próximo slide, vocês podem ver que ela abre uma outra crônica com uma descrição da visão da sua janela. Eis-nos em plena estação balneária, em que o mar estende, quase sem rugas, o seu formidável manto azul. Daqui do recanto do meu gabinete, pela janela francamente aberta, eu vejo um belo trecho da praia, em que a areia reluz com uma brancura de açúcar cristalizado. E depois, continuando a crônica, ela recomenda o passeio pela praia, pelos seus benefícios para a saúde, além de comparar os hábitos dos europeus adeptos a viagens para estações balneárias ao dos cariocas, que, apesar de terem à sua disposição o mar, né, não têm o costume de ir à praia. Obviamente que isso mudou de 1907 para 2023. Certamente a visão da Bahia e a estação balneária motivaram o assunto da crônica, e não a descrição das roupas de banho, que ocupam a segunda metade da crônica. Sem intenção de exaurir os paralelismos entre a moda e a coluna Dois Dedos de Prosa, vale a pena tomar nota aqui que Escila Ormes e Júlia Lopes de Almeida compartilham a adoração pelo Rio de Janeiro e uma visão bastante otimista para o Brasil, apesar de constantemente apontarem para os problemas de infraestrutura e saúde pública da cidade na grande reforma urbana da Belle Époque, e do eurocentrismo da primeira no que diz respeito à moda. Citando: bendita a nova moda do vestido redondo, mormente nas cidades populosas, mormente aqui no nosso querido Rio de Janeiro, que, sendo a mais bela cidade do mundo, temia em ser a mais maltratada, e é com certeza a menos agradável para quem a queira percorrer a pé. Observa ela, essa citação não está no slide, em 14 de junho de 1892. O local de trabalho da escrita desempenha um papel muito importante na escrita das crônicas de A Moda. O escritório de Júlia Lopes de Almeida, na Casa Verde, em Santa Teresa, se torna um refúgio pessoal, onde ela observa tanto o ambiente doméstico, como o seu jardim, quanto o espaço público, como o bairro e a vista, as ruas e os estabelecimentos sociais e comerciais na cidade. Essa interação entre a esfera doméstica e pública influencia profundamente a abordagem da cronista, permitindo que a sua escrita se nutra das cartas e dos impressos, sobretudo as revistas de moda que se encontram na sua mesa de trabalho, quanto das suas experiências cotidianas e urbanas. Uma outra questão interessante nas crônicas de A Moda aponta para a relação entre a sua coluna em O País, um jornal diário, como eu disse anteriormente, e outros jornais e revistas que circulavam no Rio de Janeiro, brasileiros e estrangeiros, que Júlia Lopes de Almeida lia, consultava diariamente e onde ela buscava inspiração para boa parte dos figurinos que apresenta às suas leitoras. Mais especificamente, Júlia Lopes de Almeida lia e consultava vários jornais de moda brasileiros e estrangeiros que circulavam no Rio de Janeiro para escrever as crônicas de A Moda. Eu vou mostrar alguns exemplos nos slides seguintes. No próximo slide, que é o slide 9, quem folhear o último número da estação há de notar, entre muitas toaletes elegantes que o adornam, o vestido de interior com corpinho curto, sobre o número 83. Ora, a verdade é que a moda vem se transformando a passos largos e que já não nos desagrada esse modelo isolado entre outros de diversa estética.
Eu pus na imagem aí o texto dela, a imagem da revista A Estação, e na imagem pequenininha embaixo, eu destaquei a descrição do vestido escrito, a legenda, né, dessa imagem publicada na Estação, a qual a Júlia Lopes de Almeida se refere diretamente. No próximo slide, a gente vê que ela escreve enquanto lê revistas de moda, ou pelo menos folheia. Comecemos, que vejo, pois nós já chegamos a esta ignomínia? Perdão, não desgostarei a leitora amiga. Vou tratar de descrever o que houver de mais belo e exequível com este câmbio, o câmbio, né, do real, não, seja lá do contos do dinheiro que existia na época, com este câmbio tristonho e chato. Velocipedistas, passemos adiante. Ainda não entrou nos nossos hábitos. Ah, agora sim, cá temos um belo vestido, e é em seda cor de malva e pérola. Saia Salomé de costuras enviesadas, cobertas com entremeio de renda pérola, rematando na barra, cada ponta de entremeio, um ramo redondo e farto de violetas claras. Corpinho em forma de blusa bem esticado, atrás e descaído na frente sobre a vivela de prata lavrada do cinto. Peitilho coberto por 2 ordens de renda larga, suspensas sobre os ombros por 2 buquês de violeta. Mangas unidas até ao antebraço, abrindo depois em forma de sino por várias ordens de renda pérola. No próximo slide. Este último número da Estação, jornal que cito de preferência, por ser o mais conhecido por todas as leitoras, depois de descrever as toaletes para os bailes que não temos, dá-nos a agradável novidade de que os botões começam a ser muito usados e a preencherem o seu verdadeiro emprego. Acabo de receber um novo jornal de modas, feito em Paris, escrito em português e excelentes gravuras, a moda elegante. Dou-lhes as boas-vindas e desejo-lhe todas as prosperidades. O País é mais um jornal que colabora para a incorporação do Brasil no sistema de moda francês. A incorporação do Brasil no sistema de moda francês foi impulsionada pelos habitantes do Rio de Janeiro interessados em roupas parisienses e artigos de luxo. Esse processo envolveu mão de obra obtida por meio de imigração, importação de produtos e tecidos de luxo, promulgação de leis, desenvolvimento de um distrito comercial na cidade e criação de uma imprensa especializada em moda. A imprensa especializada em moda promoveu um discurso sobre moda como um produto cultural de Paris, através da disseminação de ilustrações de moda, editoriais, moldes em papel e descrições de roupas em grande escala. No caso da coluna Moda, publicado por Júlia Lopes de Almeida no jornal O País, sob o pseudônimo Estila Ormes, o que temos é a moda na grande imprensa, ou seja, uma coluna num jornal diário para um público mais heterogêneo e com conteúdo político e comercial, mas também romances em folhetim e anúncios. Essa coluna, publicada num jornal diário, dialoga, no entanto, com a imprensa especializada em moda, como nós vimos nas citações, né, que eu trouxe para vocês nos slides, fazendo a mediação entre a moda europeia e suas leitoras, e colocando a moda no contexto da vida urbana, do cotidiano das leitoras e do Rio de Janeiro. Esses 2 eixos, a autorreferência, quer dizer, a referência da moda publicada em outros jornais e revistas de moda que circulavam no Rio de Janeiro, e a referência externa ao cotidiano do Rio de Janeiro, conferem à coluna, ao texto das crônicas da Júlia Lopes de Almeida na coluna Moda, uma estrutura binária,
Então, tem uma crônica que foi publicada, é a crônica número 35, de 6 de julho de 1892. Essa crônica serve como um bom exemplo dessa estrutura binária, que se organiza em torno da autorreferência, a referência interna entre jornais, entre os assuntos que circulam na imprensa, né, de moda, e essas referências externas ao mundo exterior. Então, nessa crônica de 6 de julho de 1895, a Escila Worms começa com uma anedota sobre uma amiga pintora, obviamente, que a gente não sabe se essa amiga é uma invenção ou se é uma amiga de verdade, e o traje de uma cliente para uma sessão de fotografia, para depois criticar o luxo demasiado de um vestido para receber visitas íntimas, reproduzido em uma ilustração de um jornal de modas parisienses, o qual escreve Escila Worms não condiz com o guarda-roupa das brasileiras. Em seguida, ela comenta com ironia a moda mais recente das rendas de couro e vestido pequine, e finalmente passa para o vestuário escrito, de Barthes, né? Ou seja, a descrição das novidades que as revistas francesas traziam, as fazendas, o retorno de modas antigas de enfeitar vestidos com pérolas, vidrinhos e contas e os chapéus. Aplicando a teoria dos sistemas de comunicação de massa de Luhmann, a coluna de moda, sendo publicada num jornal de grande circulação, não apenas reflete a realidade, ou seja, o mundo exterior, mas também o constrói através de notícias, propagandas e entretenimento, publicadas em outros jornais e revistas. Isso é feito por meio de um processo de seleção, resultando em uma realidade produzida que pode ser legitimada quando compreendemos como é criada e consumida. Estamos aqui mais interessados não na forma como a coluna moda distorce a realidade, mas como ela constrói. Então, nós como pesquisadores, não podemos ser ingênuos e achar que as cariocas se vestiam daquela forma que descrita pela Escila Worms na coluna, porque a coluna da Escila Worms, Júlia Lopes de Almeida, era alimentada pelo que circulava, sobretudo em outros jornais e revistas de moda. Então, a coluna moda, criava para as leitoras de O País a sua própria versão da realidade. E essa é a primeira realidade dos meios de comunicação, segundo Luhmann. A segunda realidade refere-se à moda, à forma como a mídia opera internamente, observando e processando a realidade para si e para os outros. Sem querer me aprofundar essa discussão teórica, parece-me que Júlia Lopes tinha consciência disso, da distinção entre a realidade criada pelos jornais de moda, e o mundo exterior, quando ela fala, por exemplo, que esse tipo de vestido é totalmente inadequado para o Rio de Janeiro e para as leitoras brasileiras. Numa crônica, ela deixa isso bastante claro e parece tratar com bastante sátira a forma como a mídia, o jornalismo da época, criava uma realidade para si mesma. Ela relata sua fantasia, a Júlia Lopes de Almeida, de criar um caminho de mesa decorativo com arame, coberto por flores naturais, para embelezar sua mesa de jantar. Após conceber o projeto, ela se dirige à Casa Flora para obter orientação sobre sua viabilidade. O dono da loja elogia a ideia, porém expressa ceticismo quanto à sua realização prática. Mesmo assim, ela deixa o seu desenho lá e parte sentindo-se desapontada. Algumas semanas depois, ela é surpreendida pela visita inesperada do ferreiro, que lhe trazia o trilho da mesa em questão, agora confeccionado em arame. No entanto, ao invés da beleza esperada, ela se depara com uma estrutura óssea, despida e extravagante.
ela lamenta que a execução da ideia tenha sido mais difícil do que imaginara. Ela pondera sobre a facilidade de idealizar coisas bonitas, contrastada com a dificuldade de transformá-las em realidade. A narradora decide cobrir o trilho de mesa com flores para disfarçar sua aparência indesejada. Apesar da decepção, ela persiste e finalmente consegue criar uma composição atraente com as flores e compartilha sua experiência com a leitora da coluna, né, como um exemplo de sua tendência a perseguir pequenos projetos domésticos. Ela destaca o prazer de criar algo com as suas próprias mãos e a satisfação de superar desafios. Esse ornamento de arame e flores que enfeita o caminho de mesa de Cilla Worms talvez represente a forma como as colunas de moda e as revistas de moda constroem uma ilusão de realidade, a realidade de que as brasileiras de carne e osso vestiam na Belle Époque, e que nós temos, obviamente, que sempre tomarmos cuidado e não levar a cabo e acreditar piamente nas nossas fontes, né, sejam elas quais forem. Na última crônica da série, no próximo slide, Júlia Lopes de Almeida publicou em País, sobre o pseudônimo Cilla Worms, fica evidente a sua predileção pelo mundo exterior, em detrimento pelo mundo das ilustrações e descrições de figurinos das revistas de moda. Isso não havia passado despercebido das suas leitoras. Essa crônica de 31, numa crônica de 31 de maio, é uma resposta, na verdade, à reclamação de uma leitora à falta de comprometimento de Cilla Worms com a moda no sentido mais restrito. Logo hoje que chego da rua contente como um pitacilgo, é que venho encontrar esta cartinha e que uma senhora desconhecida me interroga sobre a coesão que há entre o título e o assunto destas crônicas. Sentindo ainda no olfato o aroma dos jardins por onde andei, que dia azul, eu medito um segundo se devo ou não responder a essa senhora. Penso que não, mas logo resolvo que sim, que não primeiro, porque não quero que a carta pareça um pretexto para o artigo, e que sim depois, porque já não é a primeira pessoa que alude ao disparate do título com os assuntos da maior parte destas garatujas. A autora se dirige à sua pena, pedindo-lhe leveza ao escrever sobre a moda, mas ainda assim defende que a moda pode abranger todo o modo de vestir, tanto o modo de vestir quanto as outras tendências presentes na sociedade. A Júlia Lopes de Almeida viria a publicar somente mais uma crônica, essa do arranjo de flores, e em 16 de agosto de 1901, né, a crônica seguinte, de 5 de setembro de 1901, já traz um outro título, Crônicas Femininas, ainda sobre o pseudônimo Cilla Worms. E a colaboração sob o pseudônimo Cilla Worms desaparece do País com o final da série A Morte, e essa coluna, que ela intitulou Crônicas Femininas, não dá continuidade. Ela depois continua a publicar no País essa série Dois Dedos de Prosa, e com contos com títulos individuais, mas Cilla Worms desaparece. Então, quem morria era essa moça de gosto equis, com uma longa educação de ateliê de modista, um pouco tagarela e com a pretensão de julgar que me faço bem entender. E Cilla Worms desapareceu sem se despedir das leitoras. Entretanto, alguns desses textos foram republicados no Livro das Donas e Donzelas. E agora, nesse projeto que eu desenvolvo com o apoio do CNPq, num grupo de pesquisa que envolve pesquisadores do estado de São Paulo e do Paraná, eu e a professora Tânia de Luca, da Unesp, estamos preparando um volume com as crônicas
à moda os 105 textos publicados sob esse pseudônimo Ercília Ormes, que deve sair como e-book gratuito, de circulação sem custo, né? A gente espera que que esse volume volte a deleitar os leitores contemporâneos com o humor e as dicas de moda de Ercília Ormes. Mas aí eu adverto os leitores atuais não podem se iludir, eu devo avisar que essas crônicas representem com fidelidade os vestuários das cariocas da Belle Époque. Obrigada. Eu que agradeço, professora Ana Cláudia, pela essa conferência primorosa, né? Enfim, e mais aprendizado aqui que a gente pode ter, né, por meio da sua fala, né? Eu vou destacar algumas questões só para a gente fazer aqui um pequeno diálogo, né? Várias coisas, enfim, teria muitas coisas para colocar, mas eu vou aqui simplificar para a gente não se estender muito, mas você falou, né, uma das questões foi o silenciamento das escritoras, né? Eu acho que isso é fundamental de ser dito. E aí eu fiquei refletindo sobre, aí, óbvio, a gente acaba dialogando com os estudos que a gente faz, né? Eu já pego mais o início, né, do Império, né? Então, analisei ali na década de 1830, não tanto os escritos de mulheres, né, mas de homens sobre mulheres. E aí, na década de 1830, você tinha ali um outro contexto, que era um contexto político, né, muito tumultuado, enfim, né, e as mulheres começam a aparecer nos jornais, né, e aí nos jornais que eu analisei por meio das falas masculinas, ganhando ali um outro atributo. Vou fazer aqui uma ponte com o que você falou, né? Ganhando ali um outro atributo, né, e até escrevi um artigo sobre isso, daquelas que eles chamavam das mulheres patrióticas, né? Então, que eram as mulheres que deveriam atuar politicamente, mas não atuar diretamente na política, né? E aí eu fui analisando o que eles estavam chamando de mulheres patrióticas, né? E aí patriotas, né? E aí você pegava muito essa coisa do gênero que você falou, né? Você falou da performatividade de gênero, via Judith Butler, né? E assim, na verdade, o papel da mulher patriota para eles era via maternidade, né? Então, é muito interessante que essa, por exemplo, a imagem da maternidade, né, associada à mulher, ela é uma coisa muito recorrente nos escritos sobre as mulheres, né? Então, você, à primeira vista, vê você, da mesma maneira que você vê um texto produzido por uma mulher na imprensa, ou você vê um texto escrito sobre uma mulher que vai associar essa questão política, você acha que necessariamente é algo que está apontando para uma emancipação, né? E que essas mulheres estariam defendendo uma emancipação, mas não necessariamente, né? Quer dizer, mesmo quando eles vão atribuir a elas algum elemento, alguma atuação política, essa atuação está voltada para a esfera do lar, né? E aí você fala dessa coluna de moda, né, da Júlia Lopes, né, como que ela vai, por meio da moda, na verdade, orientar, né, a escolha das roupas adequadas, né, e acaba construindo, né, uma imagem de gênero ligada, né, à questão da moda, que, aliás, exemplifica uma coisa que a gente estava falando aqui ontem, né, no outro dia do evento, que é como que a moda, ela, na verdade, ela vai abrir para a gente reflexões nessas esferas sociais, culturais, né? Então, pensar como que a roupa constrói, na verdade, esses perfis de gênero, né? Como eles são construídos, como você mesmo falou. Então, eu fiquei refletindo que, da mesma maneira que como eu analisei ali na década de 1830, né, a partir das colunas da Júlia Lopes, como que você vê essa questão que a entrada da mulher na cena literária, né, não necessariamente vai ser uma entrada com um discurso de emancipação, de um discurso, né, de rompimento de padrões de gênero. Muitas vezes vai ser com um discurso de reforço desses papéis de gênero, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, né? A outra questão que você falou sobre, e a questão que chama a atenção na sua fala, é o pseudônimo, né?
da Ecília Worms, que eu achei fantástico, né? E como que você mapeou isso, né? É muito importante, né? E essa publicação que você mencionou vai trazer muita a possibilidade, vai abrir possibilidade de estudo sobre essas colunas também, né? E aí também fiquei associando ali, aí, obviamente, mais uma vez, ao que eu estudo, né? Na verdade, ali no início do Império, a utilização de pseudônimos, né? Até escritos anônimos, na imprensa, eles vinham muito em função de uma certa proteção, porque, no caso, eu estudei muito a questão da imprensa política, né? Então, uma proteção para aqueles que estavam escrevendo ideias sobre questões que não necessariamente seriam bem vistas no aspecto político. E aí eu fiquei me perguntando por que essa lógica, né, para você desenvolver um pouquinho mais essa lógica do uso de pseudônimo por parte da Júlia, né? Por que ela vai optar por usar esse pseudônimo? Como é que isso entra no trabalho dela, né, na produção dela, na obra dela? E a última coisa que eu queria destacar, para eu não falar muito, é uma coisa fundamental que você colocou para quem estuda, né, a moda, que é não tomar a descrição do jornal como que se utilizava, né? Você enfatizou isso aí no final, né? Que é uma coisa que muitas vezes se escorrega nisso, né? Tomando ali a fonte, na verdade é um processo de crítica da fonte, né? Da fonte primária, né? Você está ali trabalhando com uma construção discursiva, e você trabalha com a pesquisa junto com a Tânia, né, de Luca, e ela também vai mostrar isso, né, como muitas vezes tinham jornais aqui que, na verdade, reproduziam estampas, literalmente, do que era produzido na França, e não necessariamente eram roupas que eram utilizadas aqui. Né? Então, na verdade, é mais uma construção discursiva sobre, de repente, o que se deveria usar, o que na visão desses autores se deveria usar. Né? E aí, mal comparando aqui para quem está assistindo a gente, né, a gente pode pensar nessa relação entre o que se exibe, por exemplo, nas passarelas de moda e o que se usa no dia a dia. Né? A gente sabe que a passarela de moda ela tem todo um aspecto conceitual, né, e tudo mais. Então, alguém que vai pesquisar lá na frente sobre o que se passou numa passarela no passado não vai falar, olha, se usava roupa dessa forma, né? A mesma coisa. Então, só queria destacar esse elemento que eu acho muito importante para quem está assistindo a gente, que estuda moda, enfim. Então, essas são as minhas questões. Então, eu passo a palavra a você, vou ver aqui no chat se tem algumas perguntas. A primeira, obrigada pelas perguntas. Bem, a Júlia, tem uma pesquisadora da Júlia, que defendeu tese na USP, sobrenome Fanini, que usou um termo muito correto, eu acho que muito bem, que capta a posição da Júlia e de várias escritoras, né, que publicavam, que tinham uma inserção em um lugar na grande imprensa, que é uma posição conciliatória. Ela consegue falar para o grande público, ela consegue um lugar na grande mídia, né? Porque exatamente ela não vai desafiar e contradizer e desafiar, né, de cara o sistema patriarcal, que os grandes jornais e a grande imprensa, como nós sabemos, né, sempre defendem. Obviamente que nas pequenas folhas, nas folhas feministas, aí a posição pode ser feminista, né, pode ser muito mais clara e evidente. Mas, obviamente, que essas folhas não circulavam muito, elas não podiam viver, né, receber pela colaboração nessas folhas, e essas folhas acabavam morrendo em poucos números, né, a gente sabe. Então, para ganhar lugar de fala, né, num jornal como o País, tinha que ter uma posição conciliatória. Outra coisa que é importante observar é a evolução das opiniões sobre essas escritoras sobre a mulher. Então, digamos, a Júlia Lopes de Almeida, que eu pude acompanhar um pouco, e a Maria Amália Vaz de Carvalho, o volume da Maria Amália Vaz de Carvalho, Conversas Lisbonenses, que eu editei com a Tânia, já saiu.
ela publica, ela é uma escritora portuguesa, escrevendo para o país, ou seja, uma correspondente internacional. Ela escreve lá na década de 80, escreve 98 textos. Ela é bem conservadora. A agenda que ela defende é da educação das mulheres, sobretudo para ajudar as mulheres que não têm o suporte, né, de um marido, de um pai, para trabalhar, para se manter. Então, essas precisam viver de alguma forma de trabalho. Então, a educação da mulher é a agenda delas. Agora, essas mulheres, mesmo a Maria, que viveram bastante, né? Então, a Maria Amália viveu bastante, a Júlia Lopes de Almeida, a gente pode acompanhar a evolução do pensamento delas. Então, a Maria Amália tem um texto de 1899, se chama A Mulher do Futuro. Aí ela diz, nesse texto, de virada do século, que a mulher vai competir com o homem no trabalho, etc. A Júlia Lopes de Almeida, que virou assim, uma grande estrela nas primeiras conferências do movimento feminista brasileiro, na década de 20 e 30, ela vai falar, eu sou a mulher do passado, e a gente tem que reavaliar nossas opiniões devido às questões da atualidade. Então, ela também faz uma reavaliação das suas posições. Então, a gente também não pode ler um texto da Júlia Lopes de Almeida, de 1890, e achar que ela manteve essa opinião a vida inteira sobre o feminismo, sobre a mulher, etc. Não dá. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não generalizar, né? O que a gente lê sobre uma autora, as suas opiniões numa época, publicadas por um jornal, como a sua opinião ponto final, porque elas escrevem, primeiro, né, sob pseudônimo, elas escrevem correspondendo a uma agenda de um jornal, e tem que fazer um certo tipo de mediação para não perder o lugar de fala, senão perde o lugar de fala. Então, existe esse jogo de cintura aí, né? Essa é a primeira coisa. A segunda, do pseudônimo. Eu acho que, no caso da Júlia Lopes de Almeida, né, aí a gente tem que ver caso por caso. Por exemplo, Machado, cada pseudônimo de crônica tinha um perfil do narrador diferente, caracterizava uma série da sua crônica. A Júlia Lopes de Almeida não tem muitos pseudônimos. Ela usa esse pseudônimo Cília Ormes sem querer, sei lá, tentar entender por que é Cília, por que é Worms, etc. e tal. Ela usa exatamente para poder ter 2 lugares de fala no jornal. Ela está marcando 2 lugares de fala: o lugar da moda e o lugar da contista e da formadora de opinião, Júlia Lopes de Almeida, que publica 2 dedos de prosa e contos avulsos, além do Correio da Roça e as crônicas que viraram Eles e Elas. Então, ela marca 2 lugares. É quase que uma forma de, digamos, se distanciar dessa coluna, obviamente que todo mundo sabia que ela era, mas também de ter 2 entradas no jornal sem que seu nome estivesse aparecesse 2 vezes no jornal. E também para poder defender essa opinião talvez um pouco mais conservadora sobre a aparência da mulher e se concentrar no assunto da moda, que obviamente ela gostava muito, ela era uma excelente, ela descrevia de uma forma impressionante vestidos. Então, assim, para quem está interessado em figurinos da época, ela apresenta inúmeras descrições de chapéu, tipo de tecido, tipo de modelo de vestido, renda. É impressionante como ela expande o vocabulário de moda do português, né? Utilizando palavras do francês, do inglês, etc. É impressionante. Então, acho que ela marca esses 2 territórios usando pseudônimo. Então, sobre a construção discursiva. Sim, a gente nunca pode confiar na fonte, né? A primeira coisa, sempre tem que ter
olhar para a fonte de forma crítica, seja alguém que a gente entrevista, né? Ou uma fonte escrita. Então, a cultura escrita, a gente sabe que ela já é parcial, né? Ela reflete a cultura letrada, sobretudo no Brasil. A gente sabe quais eram os índices de analfabetismo no século XIX, em 1972, só 30% da população sabia ler. Então, a cultura escrita ela é seletiva e ela reflete uma visão do mundo. Aí, no caso do universo da moda, é uma transposição, às vezes por falta de recursos técnicos mesmo, de uma representação da moda que também lá na França também era artificial, né? Digamos, de gravuras de moda fabricadas no estúdio. Então, a gente tem que ter cuidado, mas eu acho que, lendo a crônica dela, a gente percebe que ela está atenta a isso, né? Ela está a todo tempo atenta a isso, e o que esses textos, né, que têm mais flexibilidade, escritos, produzidos pelos escritores brasileiros, para contextualizar essa moda europeia, eles fazem essa mediação entre a moda europeia, impressa no jornal europeu, e a moda, e o que as pessoas deveriam usar no Rio de Janeiro. Aí a gente tem que... E eu vejo assim, muitos trabalhos levando um pouco, muito a sério o que ela fala, como as pessoas se vestiam e o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer no Rio de Janeiro na época. Tem que ter um pouco mais de visão crítica e duvidar, né? Perfeita a sua reflexão, né? Todos os aspectos que você trouxe, né? Da mediação, né? E o do pseudônimo também, como a separação, né? De botar assim personagens, vamos dizer assim, né? Diferentes em cada momento. E a preocupação, eu citei a questão da França, né? Quer dizer, mesmo lá, né? Esse documento precisa ser visto de maneira crítica, obviamente, né? Então, perfeito. Muito obrigada, Ana Cláudia. Tem uma perguntinha aqui para você, né? De um modo geral, são várias pessoas dando parabéns, né? Agradecendo pela conferência, algumas apareceram aqui na tela para você. E tem essa pergunta aqui: se você chegou a ler o Belle Époque Tropical, do Geoffrey Needham, e ela diz que ele fala sobre o livro das noivas, escrito pela Júlia, que não seria tão transgressor, o que condiz com a sua fala. Bem, eu li, mas eu já não me lembro que ele fazia referência a Júlia Lopes de Almeida. Muito obrigada, eu vou reler esse trecho, já não me lembrava disso. O trabalho dele é fenomenal. E esse livro das noivas, como já diz, né, o título, é um manual que tinha um papel tradicional de educar as futuras esposas, né? Então, era material sobre norma de conduta. Então, a Júlia Lopes de Almeida, ela tinha o olho no mercado. Ela tentou diversificar a sua produção pensando no mercado, inclusive. Ela escreveu manuais, ela escreveu literatura infantil, mas ela quis se posicionar como romancista também. Então, ela tem essa visão de mercado e ela vai... digamos, a gente não pode falar que ela era fominha. Ela era um pouquinho fominha, entendeu? Mas ela também queria... Ela era uma escritora, ela vivia eu não sei se ela vivia 100% da escrita, mas ela gostava de escrever. Ela vivia no sentido de passar muito tempo escrevendo e observando as coisas, né? E ela tinha muitas ideias, então vivia de como muita gente vive hoje em dia, como a gente, de escrever projeto, de mandar carta aqui para lá, de falar eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, eu acho que ela tinha essa visão de que ela precisava, voltando à expressão, né, ter essa posição conciliatória, né? Se ela ficasse falando só para um público, digamos, das feministas, ela não ia ter espaço
entre as editoras, nos jornais que circulavam, e ela tinha essa voz, ela queria ter essa voz, né? Então, ela precisava, digamos, se adaptar ao que o mercado pedia. Porque a gente sabe que, né, isso acontece nos grandes canais de mídia, né? Seja ele a televisão, a internet, as pessoas que querem ter uma voz precisam, de alguma forma, adaptar, né? Ou não. No caso dela, ela queria ter essa voz. Perfeito. Muito obrigada, Ana Cláudia. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu só tenho a agradecer por aceitar o convite, por proferir essa conferência fantástica, para a gente refletir tanto sobre a questão da imprensa de moda. É isso. E para os inscritos no evento, né, a gente volta, então, mais tarde, com a próxima mesa, né? Deixa eu pegar aqui a minha programação. Vamos ver se está na programação. Fui escrevendo nos papéis. Tirei aqui a minha programação. Aqui, com a próxima mesa, aparência e vestires disruptivos, à 13h. Justamente a gente vai voltar a falar sobre essas questões de gênero, enfim, nessa mesa. Tá? Muito obrigada também a todos que estão assistindo e, mais uma vez, obrigada, Ana Cláudia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Imagina.